Olá, boa noite. Olha só a Susan, primeira pessoa maravilhosa que entrou aqui, querida Susan, que saudade. Camila, som da vida, Leandro Mesquita, boa noite, Leandrão. E aí, Anderson Costa, pô, Anderson. Tia Neuza, pô, tia, faz tempo que eu não vejo a senhora aqui, hein? A Thaís Mesquita, a Tati Montani. Boa noite, pessoas maravilhosas. E aí, como é que vocês estão? Saudades, hein, Susan? E aí, pessoal? Que saudade que eu tô de todos, hein? Que saudade dos nossos encontros presenciais lá no Cura-te, né? Mas, de qualquer maneira, esses nossos encontros aqui também estão sendo muito especiais. O pessoal chegando aí, a Rita de Cássia. Opa, Rita. A Elisa, Claudinha Ávila, ô Matheus. É isso aí. E aí, gente? E essa quarentena aqui no passa, hein? Nossa Senhora! E aqui em São Paulo, talvez você não seja aqui de São Paulo, mas São Paulo tá começando a esfriar. E no inverno todo mundo fica mais, né? Fica mais quietinho, tudo. Pô, quarentena no inverno, meu Deus, que chatice, cara. Jesus Cristo. Mas vai passar, né? Vamos tirar o melhor proveito disso tudo. E vai passar essa quarentena e vamos realizar um trabalho pessoal aí forte para que a gente saia melhor, né, dessa quarentena toda. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante, super interessante, vamos desmistificar esse assunto. Nós vamos falar sobre mediunidade. Vamos trazer clareza para esse assunto, desmistificar, né? Vamos tratar deste assunto de uma maneira leve, de uma maneira simples, e que este conhecimento, esta prática, ela possa ser mais uma ferramenta que você tem de expansão da sua consciência, de felicidade, de plenitude. É um assunto muito importante, né? Nessa transição de era, muitas pessoas estão perdidas diante desse assunto, né? Ainda existe muita informação equivocada, existe muito preconceito, existe muitas pessoas que não sabem lidar com a mediunidade, não se encontraram num grupo sério que desenvolva a mediunidade e que dê uma segurança para o médium trabalhar, né? Que direcione esse trabalho realmente para uma proposta de elevação, de transcendência. Então, nosso objetivo aqui é a gente alinhar todas as informações para que a gente possa colocar a mediunidade na nossa vida de fato no lugar que ela merece, que é um lugar muito sagrado, de muito respeito, de muito compromisso, né? Um compromisso espiritual mesmo, profundo mesmo, assim, uma coisa profunda. E a gente sempre começa com uma meditação, com uma oração. Se você está vindo aqui, chegando pela primeira vez, alguém te convidou, seja muito bem-vindo a essa nossa comunidade. Todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, nós realizamos uma meditação, uma oração, e em seguida a gente bate um papo sobre algum assunto. Então, assuntos importantes, assuntos interessantes do nosso cotidiano, sempre voltado à espiritualidade, sempre voltado ao desenvolvimento humano. E tem sido muito, muito produtivo. Essa semana eu já falei sobre a lei de ação e reação. Eu falei sobre... O que eu falei mesmo, gente? Me ajuda aí. Segunda-feira eu falei ação e reação. Terça-feira eu falei sobre os perigos do caminho espiritual. Foi uma live super bacana, meia polêmica, né? Algumas pessoas
gostaram muito, outros me criticaram, falaram que eu estou sendo muito ousado demais para falar aquelas coisas, que é muita verdade, né? As pessoas gostam de uma hipocrisia silenciosa e tal. E na quarta-feira nós falamos sobre intuição, que foi ontem, e hoje, mediunidade. E amanhã, não percam, sexta-feira, nós falaremos sobre arquétipos. Tudo isso nos preparando para a próxima semana. Semana que vem nós vamos falar sobre divindades, sobre os seres divinos, sobre a sua influência na nossa vida, como nós podemos aproveitar melhor essas frequências divinas dos seres celestiais. Falar sobre os 7 raios, sobre os mestres ascensos. Falaremos sobre os orixás, o que são os orixás. Às vezes você ouve falar, conhece um, conhece outro, mas não sabe o que é de fato. Talvez essa informação possa servir para você, para que você possa desmistificar isso, né? Que você possa tirar um pouco de preconceito, caso você tenha, né? Então é isso, vamos lá? Vamos meditar, gente? Então convido você, meu irmão amado, minha irmã, nesse momento de encontro, de comunhão com o sagrado que mora dentro de você. A comunhão com aquilo que é importante para você, seja lá o que for. Talvez aquilo que você queira entrar em comunhão hoje aqui seja com o seu amado, com a sua amada, seja com o seu pai, com a sua mãe, com algum irmão que já partiu. Talvez seja com Jesus, talvez seja com Deus, talvez seja só com a natureza. Não sei, aquilo que é sagrado para você, o que é sagrado para você. Aquilo que for sagrado para você, eu te convido agora a você fechar os olhos para que a gente possa se conectar. Realizar uma conexão profunda, de coração, né? Com boas intenções, com pureza de intenções. Então fecha seus olhos junto comigo. Isso, fecha seus olhos e silencia. Um minuto de silêncio. Silencia a sua mente. Silencia o diálogo interno. A partir do seu coração agora, a partir do seu cardíaco, começa a brotar do seu corpo físico aquilo que há de melhor em você, a sua pura consciência. O seu espírito se projeta além do seu corpo físico. E ele se liberta das limitações físicas. E dentro dessa liberdade de todo e qualquer limite, seja ele limite de mente, da sua mente, limite das suas crenças, os limites
da materialidade. O seu espírito se expande em consciência, em luz, em amor. E ele começa a crescer e se conectar, se ramificar com tudo e com todos. A partir da consciência do átomo, da consciência celular, onde reside desde a consciência atômica todo o conhecimento universal, porque ali Deus já se faz presente. Expandimos e nos integramos completamente com o lugar, com o ambiente que nós estamos nesse momento. Talvez seja a sua casa, talvez seja na rua, no seu trabalho, não sei. E com essa consciência expandida, a gente já se conecta, se integra com aquilo que há de melhor nesse ambiente. Expandimos e nos conectamos com a Mãe Terra, rumo à consciência do Somos Um, com o coração, com o pulso da Grande Mãe. Que o pulso da Mãe Terra, ele nos purifique, ele transmute, que a Mãe Terra abrace o nosso corpo físico, o nosso corpo energético e purgue toda a doença física. Que o poder de cura da Mãe Terra cure todas as nossas enfermidades, seja ela qual for. Para que isso aconteça, basta você crer, basta você se entregar, se permitir essa cura. Que a consciência dos cristais, das pedras da terra, dos rios, dos mares, faça isso por você, que você merece. Só se permita essa cura. Deixa as águas dos rios te limpar. As ondas do mar te limpar e te levar tudo aquilo que o seu corpo físico não suporta mais. Deixa a Mãe Terra cuidar de você agora nesse momento. No processo de expansão, nos conectamos agora com todo o mistério vegetal, com as matas, com as florestas, com as plantas, com o poder infinito curador do mundo vegetal, do reino vegetal, com os devas, com os elementais. Pedimos que este grande mistério vegetal interceda por nós neste momento. Chega o momento da conexão com os animais, com os bichos, com o seu animal de poder, com a consciência dos homens, naquilo que há de mais puro no coração de cada homem, de cada mulher.
Somos um agora com a Terra, com o nosso planeta. Nosso espírito, nossa consciência se expande ainda mais. Nos conectamos com o Sol, com as estrelas, com a Lua. Com os mistérios da Mãe Lua, da Irmã Lua. Com todos os seus encantos. Com o poder de todos os astros, de todas as estrelas, de toda a nossa galáxia, de todo o universo. Nos conectamos com a dimensão astral, com a dimensão espiritual, com as incontáveis colônias espirituais. Da nossa morada, também da nossa pátria espiritual, com os nossos mentores, nossos anjos de guarda. Nos conectamos com todos os santos, todos os cristos, todos os budas planetários, todos os mestres ascensos, com toda a sabedoria ancestral planetária e galáctica, com os senhores das estrelas, com as entidades de luz, com os arturianos, com os pleidianos. Expandimos ainda mais. Acessamos agora a consciência do todo de Deus, do Pai da vida. Respire fundo e se permita esta conexão. Respira a luz do divino, da grande fonte de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita bondade, de infinita beleza, inteligência e justiça. E sinta parte do coração de Deus, do coração que vibra, que se expande, que te envolve, que te cura, que se manifesta na sua vida a partir de hoje. Isso. Respira a luz do Pai da vida. E só sinta, agora você não tem mais forma física, você não tem nome. Você simplesmente é, você simplesmente faz parte do todo universal. Só sinta essa frequência divina. Criador do universo, nosso Deus, nosso Pai, nossa Mãe. Em nome de toda essa corrente de meditação, reunidos que aqui estamos, em seu nome, em busca da conexão com essa fonte infinita. Em nome dessa corrente, nós agradecemos profundamente esta oportunidade dessa experiência da comunhão com o sagrado, com a fonte infinita da vida que pulsa dentro do nosso ser.
Nós agradecemos o dom da vida, agradecemos essa experiência de evolução neste exato momento. Agradecemos todos os caminhos trilhados por todos os nossos antepassados. E aqui nós honramos nesse momento todos os nossos ancestrais, os nossos pais, nosso pai, a nossa mãe. Nós pedimos perdão aos nossos pais pelas nossas falhas. E também nós perdoamos os nossos pais, caso haja necessidade de cada um aqui. Nós os perdoamos por algum equívoco que porventura eles tenham praticado. Nós honramos os nossos avós, os nossos bisavós e toda a linhagem ancestral que nos trouxeram até aqui. Nós agradecemos, nós honramos. Também nós pedimos perdão e nós também perdoamos. E diante de toda essa ancestralidade, da qual nós honramos, agradecemos, e nós decidimos, a partir de agora, levar para a nossa descendência a sabedoria que a nossa família trouxe. Aprimorar ainda mais a nossa genética. Aprimorar ainda mais a nossa consciência e deixar um legado para um mundo positivo. Nós pedimos que o Senhor da Luz projete o mais puro amor incondicional sobre cada um de nós aqui presentes, que esse amor nos cure, que esse amor nos transforme, nos edifique, que esse amor supra as nossas carências, fortaleça as nossas fragilidades, que esse amor esteja em nós e nos torne, nos transforme em mensageiros da nova era. Mensageiros do amor, mensageiros da beleza, mensageiros da alegria, da felicidade, do respeito, da ética, da verdade, da justiça, da bem-aventurança. Que esse amor nos vacine contra o ódio, contra a vingança, contra a maledicência, contra os ciúmes, contra a inveja, contra a maldade, contra a ignorância. E que sejamos luz, um ponto de luz no mundo, cada dia mais e mais e mais. Que o Senhor da vida nos abençoe hoje e sempre. Porque assim já é e assim está feito, em nome da luz, em nome de Deus, em nome dos Cristos. Amém, amém, amém. Opa! Nossa Senhora, hein? Nossa, foi longa essa, hein? Vamos lá? Meu Deus. Vamos falar sobre mediunidade?
Agora vamos lá, mediunidade. Mediunidade, vocês querem que a gente fale mediunidade com emoção ou sem emoção? Vocês querem que a gente aborde esse tema de um tema mais técnico ou um tema mais franco? Hein? Vamos lá, com emoção. Esse Leandro já vem falar com emoção. Vamos lá, opine aí, gente. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Ó, o seu Carlos! Querido Carlão, seu Carlos querido. Ei, seu Carlos, que saudade, hein, seu Carlos? Seu Carlos é um médium muito experiente, trabalhador lá do Cura-te, um homem que já vem já de uma longa trajetória aí na Umbanda, no Candomblé, né? Uma pessoa que tem uma vivência mediúnica intensa, um médium de cura, né? Que recebe entidades de cura lá no nosso espaço, lá no Cura-te. Uma pessoa que está lá conosco faz pouco tempo, mas ao mesmo tempo parece que está lá a vida toda, parece que eu conheço ele a vida toda, são reencontros, né? Um homem muito querido, um homem de uma pureza de coração, né? Então muitos médiuns aqui, né? Na nossa corrente, o Lucão tá aí, ó. Enfim, muitos. Então vamos falar, todo mundo quer com emoção, né? Então vamos falar de a mediunidade de uma maneira muito aberta, mesmo porque nós não temos muito tempo, mas falar de uma maneira simples, para que todo mundo entenda e você desmistifique isso de uma vez por todas, né? Então vamos lá. O que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade mental, espiritual, é a capacidade biológica também, que todo ser humano tem. Presta atenção, todo ser humano tem essa capacidade de se comunicar com as esferas extrafísicas. Todo ser humano tem a capacidade de se comunicar com outros planos, com outras dimensões, com o plano espiritual, com o espírito, com os mentores. Se você, à medida que você vai expandindo mais, você for liberando as suas crenças com seres celestiais, com grandes mestres, com Cristo, com Nossa Senhora, enfim, cara, você vai com divindades, com os orixás, aí vai da sua pureza, vai do preparo que você já teve, vai da sua vivência, né? Com santos da Igreja Católica, com mestres ascensionados, né? Então, a mediunidade, assim, de uma maneira bem simples, essa capacidade que a gente tem de comunicação com outras dimensões, além do corpo físico, além do nosso planeta. E todos nós somos médiuns, em algum nível, em alguma instância. Aí a pessoa vai falar assim, Ronaldo, você fica falando essas coisas, mas não foi isso que eu aprendi na igreja. Não é isso que o padre fala, não é isso que o pastor fala. Eu morro de medo desse negócio de falar com o espírito. Então, antes da gente aprofundar no tema mediunidade, né? E a gente entender assim um pouco melhor por que uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Por que tem tanta gente com medo, tem tanta gente que vive com a sua mediunidade manifestada. E para que isso a gente possa entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo, na história, para que a gente possa entender tudo isso. Então, muitas pessoas que têm um entendimento, a minha visão, né, um entendimento um pouco limitado das tradições e dos ensinamentos bíblicos, vão falar que a Bíblia proíbe a mediunidade.
E aí a gente precisa ir para as traduções. Eu estive lá em Israel, e tem um lugar lá em Israel, em Jerusalém, que é um lugar que eles praticavam a necromancia. O que é a necromancia? As pessoas iam lá, tinha alguns sacerdotes que cuidavam disso, e eles ficavam lá fazendo alguns rituais, pedindo para que os mortos ressuscitassem. Então, às vezes, a pessoa morria, os corpos ficavam lá e existiam rituais, isso na época lá, né, antiga. Isso acontecia na época de Moisés, no Antigo Egito, depois eles levaram essa tradição lá para Canaã e depois isso ainda continuou perdurando ainda, né? E sempre o pessoal combatendo, levava os corpos e estavam fazendo alguns rituais para que o espírito voltasse para aquele corpo físico. E quando não tinha mais jeito, depois eles ficavam insistindo para que o espírito voltasse, que o espírito ressuscitasse. E ficavam tentando comunicação com aquelas pessoas que partiram. E ficavam fazendo, né, aqueles rituais com esse objetivo. Isso chama-se necromancia. Também revelações, pedindo revelações aos mortos, profecias aos mortos e tal. E Moisés proíbe isso no seu texto bíblico. E Moisés está certíssimo de ter proibido isso. Moisés estava correto, 100% de proibir isso. E ainda eu fico imaginando Moisés, naquela época, lidando com um povo extremamente rude, extremamente bruto, sem cultura, sem conhecimento, um povo com seus instintos muito ainda aflorados, que ele precisa colocar nas suas leis, que ele proíbe o irmão de ter relações com a irmã, de ter relações com a mãe, relações sexuais. Você imagina, tem que colocar uma lei proibindo. Você está proibido de transar com a tua mãe, com a tua irmã, viu? Porque senão as pessoas naquela época com um instinto ainda primitivo, primal, animalesco muito grande, faziam barbáries. Então sim, Moisés naquela época, por uma necessidade, ele proíbe uma série de coisas. Mas isso era uma interpretação daquele momento correta. A história vem se passando e eu tenho aqui 2 livros interessantes, devia até ter separado, esqueci de separar, de pesquisadores que fazem uma seleção de todas as manifestações mediúnicas no Velho Testamento e no Novo Testamento, que são assim inúmeras manifestações mediúnicas no Velho Testamento e no Novo Testamento, embora use outros nomes. Se você for para o Novo Testamento, então, o que você tem de manifestações mediúnicas, povos falando em línguas, um anjo que vem e fala com um, outro anjo que vem e fala com outro, um espírito que possui, um espírito demoníaco que possui um, que Jesus vai lá e cura. Como é que pode um espírito de uma outra dimensão que já desencarnou incorporar numa pessoa a ponto da pessoa ficar transtornada e Jesus ter que ir lá curar? Isso é mediunidade. Mediunidade desequilibrada daquele enfermo. Aí, as pessoas tem um outro entendimento, né? Vamos falar assim, vai falar assim: ah, mas essa coisa é coisa do demônio, o diabo que criou isso. Mas o diabo criou o quê? O diabo criou uma capacidade mental, uma capacidade espiritual, uma capacidade biológica de uma outra consciência entrar nele e tomar ele. O diabo criou isso? Ou será que a gente não está dando muito poder ao diabo, não? O diabo tem poder de criar ser humano com uma faculdade dessa? Tudo é polar na vida. A vida é um mundo de polaridades. Você pode fazer um bom uso com a mediunidade, você pode fazer um mau uso. Você pode, se você estiver em desequilíbrio espiritual, você pode receber sim uma entidade
um espírito obsessor que vai te perturbar, que vai te deixar transtornado? Pode, porque você tem uma mediunidade, tem um canal de recepção, você capta aquela energia, ela entra em você, só que como é uma energia negativa, você entra em desequilíbrio. E da mesma capacidade que você tem de captar sombra, você tem luz, aliás, você tem mais capacidade de captar luz, né? Só que o marketing da sombra é tão bem feito e tão grande, né, que a gente só valoriza o mal, valoriza o obsediado, né? Você vai numa igreja, você só ouve, numa igreja não, algumas igrejas, você só ouve falar das obras de Satanás, e que o diabo entrou no corpo daquela pessoa e tal, né? Que engraçado. Será que só o diabo utiliza esse recurso? Quer dizer, então o diabo entra lá no corpo da pessoa e faz aquele auê todo. Quer dizer, os seres celestiais, os cristos, Deus não pode usar esse mesmo mecanismo para o bem, para a luz, para a transformação pessoal, para a cura, por exemplo? Bom, isso não faz sentido para nós. A mediunidade, ela existe no mundo desde que o mundo é mundo. A mediunidade está em todos os textos sagrados, todos os livros sagrados. Ela faz parte do nosso cotidiano. As pessoas se manifestam nas igrejas mediunicamente. Você pode dar um outro nome, mas é uma manifestação mediúnica. Muda a palavra, tá bom, quer usar outra palavra? Não tem problema. É só uma questão de terminologia. Você muda o termo e tá tudo certo, né? E também nós não vamos entrar aqui num debate teológico para isso. Mas o fato é que houve uma campanha muito grande na história da humanidade, feito pela Igreja Católica Apostólica Romana, antigamente, combatendo severamente a mediunidade. Por quê? Você imagina o seguinte, essas autoridades religiosas, junto com o poder imperial dos Césares, eles apavoraram a humanidade, cometeram inúmeras atrocidades. Era um mecanismo de domínio extremamente forte e os caras apavoraram mesmo. Mataram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas em nome de Deus e em nome de Cristo. E agora você imagina se esses caras liberam a manifestação mediúnica. Então você imagina, os caras apavorando, fazendo um monte de besteira, e um médium lá, quando o cara chega, o cara tinha uma manifestação mediúnica, recebia um espírito de luz ali e começava a falar um monte de verdade para os caras. Grandes revelações, grandes profecias através dos médiuns. Como era um sistema de domínio, sistema de controle, não era interessante para aquele sistema vigente daquela época você ter profecias. Você ter mensagens espirituais, mensagens de outros planos, dando esperança para aquele povo, dizendo que aquilo que estava sendo feito era errado. Existia naquele momento, a Terra passou por um período que chama período das trevas. E o nome técnico e histórico, isso é isso, período das trevas, onde existiu de verdade uma influência de um domínio espiritual negativo e sombrio muito grande aqui na Terra. A Idade Média. Então vão falar assim para você, a partir do ano 1000, mais ou menos, vai antes, né? Mas sim, a coisa engrossou mesmo a partir do ano 1000, mais ou menos. O ano 1000 depois de Cristo, a coisa foi engrossando. Nós entramos num período assim muito triste da humanidade, que isso foi até mais ou menos 1700. A partir de 1700 começou a dar uma melhoradinha, assim, melhoradinha. Mas foram assim uns 700 anos de período sombrio assim na Terra, assim absurdo. O que a humanidade sofria mais ou menos no ano 1200, 1300, 1400, 1500 era uma barbaridade. E a mediunidade foi extremamente combatida. Extremamente combatida. Isso é uma história que vem rolando. E até hoje a mediunidade é combatida, tanto a reencarnação. Então eu já falei aqui em outras lives, se você não sabe, até o século VI, a reencarnação fazia parte do cristianismo. Então já existia a Igreja Católica, e a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã era reencarnacionista. Depois, né, do Concílio de Constantinopla,
em 1580, se eu não estou enganado, 81, uma coisa assim, 83, isso houve um decreto proibindo que esse conceito de reencarnação continuasse a ser propagado dentro do Império Romano. E aí proibiu, teve vários movimentos, né, de expulsão dos gnósticos daqueles encontros, né, sacros. Houve um rompimento entre a igreja do Oriente e do Ocidente, enfim, cara, foi um zulu danado ali do povo, ali, uma série de fatos. Mas, entre eles, essas determinações, né, esse posicionamento totalmente, veemente contra qualquer tipo de manifestação mediúnica foi decretado nesses concílios. E houve uma campanha extensa de combate à mediunidade. Então, você, médium, que tem um monte aí, tudo bruxo, bruxa, né, assistindo essa live aqui, você, com esta sua expansão, né, essa sua capacidade de captação de ondas extrafísicas, de uma mediunidade ostensiva, nesta era você era morto e queimado vivo na fogueira, você sabia disso? Então, era a caça às bruxas, foi formado a Santa Inquisição. A Santa Inquisição foi a maior estrutura terrorista que o mundo já teve. Eram crimes e crimes contra a humanidade, assim, que não dá nem para mencionar aqui, que se você começar a lembrar disso tudo, dá depressão, né? Dá tristeza, realmente. Então, qualquer pessoa que tinha mediunidade e manifestava qualquer tipo de mediunidade, ela era morta, viva. Era um crime, era um pecado mortal. Se você pensasse contra a igreja, da mesma maneira, você que gosta de mexer com os elementos da natureza, com fogo, com fogueira, com ervas, com aromas, com músicas, naquela época você também era morto, né? Então era a caça ao paganismo, né? Quem eram os povos pagãos? Os povos pagãos são aqueles povos que tinham aquelas culturas, aquela sabedoria ancestral que você pode chamar também de uma cultura xamânica, do culto à terra, do culto à lua, ao sol, às águas, né? Enfim, isso não era permitido. Então todas essas civilizações, todas essas culturas foram exterminadas pelo Império Romano e pela Igreja Católica. Isso não é que eu estou falando, não é que eu estou inventando, isso é história. Então você vai lá, você pesquisa, né? Você pesquisa que você vai ver, né, que essas comunidades, né, pagãs foram completamente exterminadas. E colocaram no inconsciente coletivo que o pagão ele era contra o cristianismo e qualquer manifestação que fosse contra aqueles preceitos cristãos que eles implantaram era coisa do diabo, né? Era coisa do inimigo, era coisa do mal. E isso foi uma campanha assim extensa que durou milênios, durou mais de 1000 anos essa campanha, né? Não milênios porque nós estamos no ano 2000, então vamos falar assim que ela durou uns 1200 anos assim, fortemente assim, ó, enraizado. E esse sistema de crença, esta consciência ainda hoje está no inconsciente coletivo. Então, muitas pessoas, e continua ainda, você vê o que as igrejas evangélicas falam, né? Sobre a mediunidade, sobre a reencarnação e tal, né? Chamam a gente de hereges, de pecadores, né? Estamos a serviço do diabo, e usa esses termos, né? Eu nunca vi você ir num templo sagrado para ouvir falar tanto do diabo quanto você vê em muitas igrejas por aí. Para mim não faz sentido, embora eu respeite profundamente, cada um segue, né? Mas para mim não faz muito sentido. Eu acho meio estranho eu ir num lugar para ter uma comunhão com Deus e ouvir tanta coisa do diabo, tanto medo, né? E dando mais força pro diabo do que
para Deus, dando mais força para as trevas do que para a luz, e fazendo verdadeiramente um marketing, uma campanha para o mal. Eu acho meio esquisito isso, mas, né, como universalista, nós entendemos esse contexto histórico. Por que a gente entende? A gente entende porque tem um contexto histórico por trás disso. Qual é a história por trás disso? As mentes foram programadas para pensar desse jeito há mais de 1.200 anos. Há mais de 1.200 anos que tem sido a humanidade vencendo bombardeada com uma informação de que mediunidade é contra Deus, mediunidade é coisa do diabo, se você desenvolver uma mediunidade, você estará pecando, você vai estar servindo o dito cujo, né? E que, enfim. Então, toda essa mentalidade, no meu ponto de vista, faz parte de um grande sistema de doutrinação mental, de escravização de mentes, de manipulação para que você seja um ser dominado por forças que não querem o seu desenvolvimento. Então, eu convido você a pegar livros de teologia, como eu tenho aqui, ó. São livros de teologia. Eu tenho um livro aqui muito legalzinho aqui, ó. Cadê? Olha esse livro. Cadê o livro aqui? Tava bem do ladinho aqui. Um livro que conta a história da bruxaria, que é muito interessante, fala todo o processo que as bruxas passaram. No Netflix tem uma série que tá passando aqui que é muito legalzinha, bem aguinha com açúcar, assim. É uma série que fala Luna Negra. Então ali é tudo que elas realmente passaram. Então eram mulheres conectadas à natureza, que eram consideradas inimigas da igreja e foram milhares mortas. Não só elas, mas os homens também, né? Ou seja, você está falando de uma campanha, de um marketing de 1.200 anos. Você acha que isso não está na cabeça das pessoas? E também não pode estar na sua cabeça? Então eu digo para você, chama Luna Negra. Lua Negra, né, a tradução, né? Então é Luna Negra, na Netflix. É muito legal, uma sériezinha gostosa, bacana. Você vai se divertir. Bom, isso, Luna Negra, muito legal. Mas, toda essa informação, toda essa campanha, isso foi entrando na sua mente e ela vai criando um sistema de crença que te bloqueia, que te limita. Então, você sabe por que tem médiuns que desenvolvem mais, outros médiuns desenvolvem menos? Você sabe quais são os motivos disso? Por que tem médiuns que tem uma mediunidade super ostensiva, aquele médium que tem vidência, que tem clareaudiência, que tem psicografia, enfim, que vê espírito, que cura... Porque esse médium, primeiro, ele tem um histórico de outras vidas que ele já traz, ele tem uma bagagem que ele traz, de experiências que ele se permitiu vivenciar essa mediunidade. Então ele já vem com a sua glândula pineal, que é uma glândula que tem bem no meio do seu cérebro aqui, ó, botando aqui e aqui, encontro das duas aqui, tem bem lá no meio, tem uma glândulazinha que chama glândula pineal. Essa glândula pineal, ela se desenvolve, e à medida que quanto mais ela se desenvolve, ela é cheia de cristais de apatita, que tem um poder de captação das influências extrafísicas. E a partir dessa captação você desenvolve mediunidade. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas são extremamente bloqueadas mediunicamente. Ou seja, o sistema de crença dela, o entendimento que ela tem sobre a crença, ele é tão deturpado, ele é tão fechado, ele diz tanto para ela, o sistema de crença é uma verdade, uma programação mental. Essa programação mental diz para ela assim, cara, não desenvolve isso, porque você vai ser queimado na fogueira. É pecado. Você está indo contra Deus, você está indo contra Jesus. Então essa glândula pineal, ela fecha. À medida que você vai desbloqueando as suas crenças, abrindo a sua mente,
À medida que você vai se permitindo, à medida que você vai entendendo que você pode pegar essa mediunidade e colocar ela a serviço da luz, que a mediunidade pode ser uma ferramenta de transformação pessoal na sua vida, essa glândula pineal ela vai abrindo. Então, quando eu digo para você que todo mundo é médium, é porque todo mundo tem algum grau de mediunidade. Uns menos, outros mais. Mas, à medida que você vai se trabalhando a sua mente, expandindo a sua consciência, vai transmutando as suas crenças, né, ressignificando todo esse entendimento que você tem de mediunidade, vai trabalhando as suas emoções, essa glândula ela vai se abrindo como uma flor e ela vai sendo cada vez mais uma captadora, né, uma receptora dessas energias espirituais que vai te dando, abrindo a sua mediunidade. Então, desmistifica essa coisa de mediunidade. Você tem medo de mediunidade, você tem todo esse pavor de mediunidade, esse preconceito de mediunidade, porque a sua mente foi colonizada, a sua mente foi dominada durante muito tempo, encarnações e encarnações, para acreditar que isso era uma coisa do mal, né? Então, uma série de deturpações sobre esse entendimento foram feitas durante todo o tempo. A realidade é essa, né? Esta é a realidade. Só que a nova era, essa era de Aquário, todas essas coisinhas vão cair por terra. Isso aí já era, né? Isso aí, né? Não vamos mais... nessa nova era, nesse novo momento da era de Aquário, a gente não vai ficar mais nutrindo esses mecanismos de escravidão mental. Na nova era todos nós nos libertaremos disso tudo, né? Então, tanto essa questão da mediunidade já será totalmente ressignificada, vai ser aberta de uma maneira diferente. A ciência já está trabalhando para comprovar cientificamente todo o mecanismo mediúnico. Então isso não vai ser uma coisa só, uma coisa de espiritualista, né? Isso é uma questão de ciência, a mediunidade de ciência, e a reencarnação também. Então a reencarnação não será mais uma coisa, né, de oriental, de budista, de shintoísta, de taoísta, de hinduísta, né, dos povos do Oriente, né? Vai ser uma coisa, né, de espírita, né, de umbandista. Não, vai ser uma coisa natural, porque a ciência vai comprovar a reencarnação. É a ciência comprovando a reencarnação. Bom, não temos muito tempo, não sei se até que hora que a gente vai dar. Eu queria falar rapidinho sobre os tipos de mediunidade. O que você acha da gente... Olha, a Wilber escreve aqui, mediunidade igual paranormal. Então, tecnicamente é diferente, viu, o Wilber? Então, qual a diferença do médium do paranormal? Tecnicamente falando, o médium, ele capta as informações do plano espiritual ou do plano astral. O paranormal, ele tem... A maioria dos paranormais tem mediunidade também, mas a paranormalidade dele é uma capacidade sensorial de conexão com as informações que estão aqui neste plano, não necessariamente no plano espiritual. Então, por exemplo, eu entrei numa casa e senti uns arrepios, uma energia ruim. Nossa, que energia ruim nessa casa. Aí a pessoa vai falar assim, a pessoa é médium, né? Tá sentindo um monte de coisa. Não, ela não é médium, ela é paranormal. Ela tem uma paranormalidade, que na verdade, né, ela tem uma sensibilidade das energias presentes. Então, tecnicamente é isso. O médium é aquele que pega a informação do plano espiritual. Aquele que tem a paranormalidade negativa é aquela pessoa sensível, né? É o sensitivo. Então, tecnicamente falando, é isso. Mas eu queria falar dos tipos de mediunidade de uma maneira bem resumida e dar uma dica para você, como você equilibrar a sua mediunidade, como você desenvolver a sua mediunidade.
Será que a gente encerra essa e abre outra? Será que vocês têm paciência de me ouvir assim, mais 15 minutinhos a gente encerra? É porque se eu entrar numa conversa aqui agora, num raciocínio, eu vou ter que depois fechar, quebrar o raciocínio no meio e abrir uma outra live. Será que dá pra ser assim? O que vocês acham? Eu fecho agora e a gente abre em seguida. Se todo mundo topar me acompanhar, ou então a gente conclui o assunto outro dia, né? Sim, vamos lá? É rápido, eu não vou falar mais que 15 minutos, assim, 8h15, 8h20, a gente já acabou. Beleza? Então vamos lá, vamos encerrar isso aqui e a gente abre outro em seguida, tá bom?